Este podcast tem o apoio de Leroy Merlin. Bem-vindos ao Sustentável, o podcast de conversas sobre sustentabilidade. Eu sou Isabel Martins, da revista Sustentável, e hoje estamos a gravar em videocast. Por isso, se nos está a ouvir em alguma plataforma de áudio, fica o convite para espreitar o vídeo deste episódio no separador multimédia do site da Sustentável, revistaSustentável.pt, ou na nossa página no YouTube. E hoje temos connosco João Laves, que é o líder de impacto positivo da Leroy Merlin. Bem-vindo. Olá, Isabel. É um gosto tê-lo aqui. A minha primeira pergunta é precisamente para falarmos um bocadinho deste seu cargo, líder e não diretor, de impacto positivo e não de sustentabilidade, como normalmente se usa nas empresas. Porquê esta designação? De facto, é a terminologia do nosso grupo. Nós utilizamos muito, acreditamos que cada um dos nossos colaboradores é um líder na sua área, no seu ofício, naquilo que faz e, portanto, todos acabam por integrar dentro das suas missões a terminologia do líder. No meu caso, líder de impacto positivo, também o impacto positivo é uma terminologia que adotamos no grupo, mas o que muda muito neste tema é de facto que eu sou líder de impacto positivo na organização e membro do comitê de direção. E de facto sinto-me um privilegiado, um ativista pela sustentabilidade, poder influenciar dentro do comitê de direção as decisões, a estratégia e a operacionalização dentro de uma organização como a Leroy Merlin é algo único. De facto, existem poucas pessoas dentro da sustentabilidade que têm esta oportunidade. Aqui no nosso caso, no Grupo ADEU, surge por via de uma visão, de uma forma de ver o negócio que é uma forma um bocadinho diferente. Nós não somos cotados em bolsa, o Grupo ADEU faz parte da Associação Familiar Molier, que é uma família que detém o Grupo ADEU, e esta família acredita muito na perenidade no investimento a longo prazo. E de facto a sustentabilidade é muito longo prazo, é olhar para os assuntos do negócio, mas com uma perspectiva de longo prazo. E dessa forma, em 2021, o grupo decidiu que todas as unidades de negócio deveriam ter um João Laves dentro do seu comitê de direção e, portanto, hoje existe uma pessoa em cada comitê de direção de cada geografia e de cada marca a ajudar a sustentabilidade a ser integrada dentro dos nossos negócios. Hoje vamos centrar-nos aqui um pouco, porque falar de sustentabilidade B2B, digamos assim, implica falar de números e de métricas e de falar numa sustentabilidade que não é só o propósito e a estratégia e a intenção, e por isso nós vamos focar-nos muito no vosso último relatório de sustentabilidade, o relatório de 25, que foi publicado há poucos meses, e começava por lhe perguntar, João, nós podemos fazer a leitura perante aquele relatório de sustentabilidade, que na Leroy Merlin a sustentabilidade já não é vista como uma função só de apoio, uma função que está ali de suporte, digamos assim, mas que ela neste momento já é decisiva para a tomada da decisão de investimentos, de negócios da empresa? Sim, no nosso caso diria que sim. É verdade que houve um caminho da sustentabilidade de uma forma global, de um caminho de deixar de ser exclusivamente um tema de reporting, de transparência, até da obrigação de comunicação aos stakeholders externos, às vezes também os internos, e deixou de ser só essa lógica de reporting. No nosso caso, já deixou há alguns anos de ser só uma lógica de reporting e de facto temos a intenção de integrar a sustentabilidade e as várias dimensões da sustentabilidade dentro do negócio e dentro da forma como fazemos o negócio. E esse é de facto o grande desafio, o grande objetivo, mas também o grande desafio. Ser capaz de tornar o negócio mais sustentável, integrar a sustentabilidade dentro do negócio. E os investimentos E serem pensados, as decisões de negócio serem pensadas com essa premissa. há mesmo uma lógica de não criar uma via paralela em tudo o que fazemos. Vou dar o exemplo. Quando analisamos os investimentos com o olhar da sustentabilidade. Não criamos os investimentos, o olhar para os investimentos e o olhar para os investimentos com sustentabilidade. Não, no mesmo fórum onde analisamos os investimentos com o olhar da sustentabilidade. E fazemos isso para tudo, ou seja, quando construímos a oferta
integrando a sustentabilidade. Quando olhamos para a operação integrando a sustentabilidade. E, portanto, para nós isso é muito, muito, muito claro que não é uma via complementar e autónoma e paralela que corre em paralelo. Não. A ideia é Está mesmo integrado. integrar em cada momento da vida da nossa empresa, integrar a sustentabilidade na forma como avaliamos a criação de valor, como avaliamos a performance coletiva e individual, como olhamos para o nosso plano a 3 anos, como olhamos para os nossos objetivos. É sempre integrando, nunca como uma via paralela. João, e como é que se faz aqui o necessário balanço entre uma empresa que todos os anos tem a ambição de crescer mais, portanto vai Exato. pondo objetivos de crescimento todos os anos, com esta necessidade de sustentabilidade e com esta premissa de sustentabilidade tão forte e tão integrada no negócio? É Sim, desafiante, seguramente. é desafiante em alguns aspectos da sustentabilidade, mas Há sempre conflitos. existem contradições, existem dificuldades. Tentamos, lá está, fazer evoluir o nosso negócio, tornando-o cada vez mais sustentável. E por isso, inerente a uma lógica de conquista de mercado, de sermos cada vez mais relevantes e a preferência dos consumidores portugueses, querer chegar a mais consumidores, a mais clientes, claro que sim, que existe essa lógica. Nós temos quase que um mantra na organização hoje em dia, que é dizer, nós queremos continuar a fazer o nosso caminho, mas queremos cada vez uma oferta mais positiva, mais sustentável, vender melhores produtos, mas também vendê-los de uma forma diferente. E vendê-los de uma forma diferente significa que mercados emergentes como o mercado dos serviços, como a segunda vida, toda a economia circular, ganham espaço dentro do negócio. Portanto, a ideia é de facto continuar a fazer evoluir o nosso negócio, continuar a chegar a cada vez mais portugueses, para ajudá-los a construir o seu habitat positivo, o seu habitat sustentável, mas a parte mais virtuosa do negócio ganhando cada vez mais espaço. E essa é a forma como nós temos de encarar esta evolução. Agora, evidentemente que existem dificuldades e contradições. Eu vou dar aqui um exemplo que eu acho que é o mais fácil de explicar. Nós crescemos em quantidades vendidas 27% desde 2021, que é o nosso ano base para a redução da pegada de carbono. Portanto, de 2021 a 2025 crescemos 27% nas quantidades vendidas. E, felizmente, fomos capazes de chegar a zero na pegada de carbono. Evidentemente que crescer com este ritmo nos traz dificuldades, porque cada produto que vendemos são emissões. Agora, como é que fomos capazes de contrabalançar este crescimento? Através, lá está, da melhor oferta com produtos mais virtuosos, mais sustentáveis. Então, sim, é uma dificuldade, mas não é uma fatalidade. É Fomos possível, capazes não é? de absorver este impacto de mais 27% de atividade e queremos reduzir. Portanto, mas é um caminho que se faz também aprendendo. Acho que não há que ter pudor em dizer que a sustentabilidade é uma disciplina nova, com pouca maturidade, e que nós estamos a aprender muito. Estamos a aprender muito nesta caminhada e encarar as dificuldades como parte do trajeto, parte do caminho que temos que fazer. Mas evidentemente que existem aqui dificuldades, claro que sim. Mas Naturalíssimas. também tornam o desafio mais aliciante. Certo. E não fazem perder a ambição, que no fundo é super importante, não é? Um dos elementos muito diferenciadores, e eu diria até originais, deste vosso último relatório de sustentabilidade, é a criação do EBITAC, que é assim uma espécie de primo direito do EBITDA, não é? Em que vocês monetanizam, no fundo, a tonelada de CO2 equivalente em Exato, 90 euros, não é? Esta exatamente, tonelada, e este custo é assumido nos resultados operacionais. exatamente. João, como é que se chega eu estou a imaginar o brainstorming para chegar a Sim, este sim, sim, EBITAC. Como é que se chega a este EBITAC e se toma esta decisão de o assumir como um custo operacional, no fundo? exato. De facto é uma inovação, uma inovação do nosso grupo e que parte, lá está, daquele princípio que nós queremos estar dentro da forma de fazer negócio e dentro a forma que temos de medir a criação de valor económico do nosso negócio é através do EBIT. EBIT. Agora, queríamos juntar-lhe o depois de carbono, after carbon. E porquê? Porque nós temos que falar a linguagem do negócio e transformar as emissões em valores financeiros
é uma forma que todos conhecem de analisar a criação de valor. Até recuando um bocadinho, o Home Index, que foi a metodologia que criámos para a avaliação da sustentabilidade dos produtos, não nos era suficiente. E não nos era suficiente porquê? Porque o Home Index são 31 critérios que avaliam todo o ciclo de vida do produto, mas que integram critérios como a ética, os aspectos sociais, a origem da matéria-prima. Então havia ali temas que não influenciavam tão diretamente a pegada de carbono. Não estavam tão ligados à descarbonização, no fundo. Exatamente, estão muito ligados com a visão sistémica da sustentabilidade E a visão ESG, não é? end-to-end e o life cycle assessment, tudo isso, mas que relativamente à descarbonização, que é um desafio gigantesco que temos todos que endereçar, e a Leroy Merlin também encarou com muita responsabilidade esse desafio, e de facto a metodologia do Home Index não era suficiente. Então quisemos evoluir para a monetização da pegada, até porque cada vez mais assistimos à introdução de novas taxas, a regulamentação que onera os produtos mais poluentes, mais emissivos, e portanto haver uma taxa de carbono não é qualquer coisa disparatado, ou seja, tem um sentido até que podemos constatar dos últimos anos. Então o que fizemos foi não só onerar negativamente, ou seja, não é um simples decréscimo, nós criámos, consoante o âmbito, Scope 1 e 2, Scope 3 e Scope 4, que são as emissões que nós, através da nossa atividade, podemos ajudar os nossos clientes a evitar. Ou seja, se nós vendemos um painel solar, para nós é emissões, mas para um cliente é descarbonizar a sua casa, não é? Certo. E isto é o Scope 4. Então o que nós fizemos foi 90 € para as emissões que são diretamente nossas, que nós controlamos, os nossos edifícios, a energia dos nossos edifícios, 90 €. Como é que chegam a esse valor? É um valor do mercado regulado, ou seja, nós fomos olhar para os valores médios do mercado regulado, que já existe e que está a funcionar para as indústrias mais emissivas, e verificámos que era um valor justo, um pouco inflacionado, queríamos criar pressão sobre o nosso desempenho, mas foi através do mercado regulado que chegámos até esse valor. Mas depois temos, à medida que nos afastamos da possibilidade de controlarmos as emissões, reduzimos esse valor, ou seja, nós temos 90 para as emissões dos nossos edifícios, que nós controlamos, temos 30 € para o Scope 3, que já tem a ver com ou a produção com os nossos fornecedores ou com o uso do cliente, que ainda reduzimos para 15. Ou seja, à medida que se afasta a nossa capacidade de intervir, reduzimos o valor do custo do carbono. E o Scope 4, que é aquilo que nós vendemos, os painéis solares, toda a renovação energética, o isolamento, que também impactamos positivamente a conta com 15 € também. Ou seja, a mensagem para as nossas equipas não é uma mensagem depressiva, de o carbono a destruir-nos valor, a destruir o nosso resultado. Nós achamos que temos um papel fundamental na transição energética das casas no mundo, e queremos alavancar muito esse movimento e essa nossa capacidade de influenciar positivamente o mundo. Quase 40% das emissões de carbono do mundo vêm da construção e do uso da casa. Portanto, é um papel mesmo muito relevante que temos para desempenhar. Então, as nossas equipas de vendas sabem que sim, existe um impacto negativo sobre o EBIT, que são as emissões que nós produzimos, mas depois também podem impactar positivamente se nós vendermos muito isolamento, muitos painéis solares, muitas janelas eficientes, muitos ares condicionados eficientes. Então existe mesmo esta lógica mais positiva de contribuir para a criação de valor, mesmo depois do carbono. Uhum. Este habitat que é um valor que vocês estão a usar de forma global, não é uma singularidade nacional, certo? Ou seja, estão a incorporar isto em todos os relatórios de sustentabilidade ou é Somos a unidade de negócio no grupo piloto, sim. muito bem? Sim, Portanto, sim, é sim. mesmo aqui Portugal uma aqui singularidade estamos a portuguesa. liderar um pouco. Ou seja, é um projeto do nosso grupo em que a França e Portugal estão a liderar com responsabilidades complementares, mas sim, que estamos a liderar. E é muitíssimo interessante, porque é de facto criar uma forma de integrar
dentro do negócio do retalhista a noção do carbono. Uhum. E os feedbacks, porque estamos a testar já com as nossas equipas de oferta, já começamos a chegar até ao nível loja, para que a loja possa integrar também no seu resultado o carbono, e os resultados são super positivos, porque o propósito é um propósito que todos entendem e querem participar. Muito interessante. João, mas isto é mais do que um mero indicador analítico? Ou seja, este habitat de alguma forma pode ter uma consequência no negócio, vamos imaginar, na entrada ou na retirada de um produto concreto, ou na reestruturação de uma unidade de negócio, ou não? Ou é um indicador analítico puro Hum. e duro? Essa transição tem que ser feita, não é? Temos que passar do modo teste ao modo impacto real. Mas dizer o seguinte: o nosso grupo, nós nunca tivemos a versão romântica da sustentabilidade, ou a visão puramente romântica da sustentabilidade. Nós queremos fazer coisas que impactem verdadeiramente e criem valor verdadeiramente. Uma lógica de criação de valor. Criação de valor também ambiental. Nós, no grupo, temos. Sempre que apresentamos resultados, apresentamos numa lógica tripartida. Toda a gente na organização já sabe o que eu vou dizer, que é, existe aquilo que consideramos a versão amplificada da criação de valor. Quando apresentamos os resultados económicos, apresentamos os humanos e os ambientais. Nunca apresentamos isoladamente. Há uma lógica tripartida e uma lógica de amplificação da criação de valor. Ou seja, nós genuinamente acreditamos que, criando valor humano, vamos conseguir criar valor económico. Criando valor económico, estamos mais perto de poder criar valor também ambiental, e criando valor ambiental captamos o melhor talento cria mais resultados, e achamos que de facto aqui existe É uma um espiral ciclo virtuoso. e uma visão amplificada da criação de valor. Portanto, nós, desde cedo, para nós, o tema da criação de valor e o medir e o impactar, para nós é fundamental. Um exemplo muito concreto: nós temos aquilo a que chamamos a ADO Positive Index, são 12 indicadores humanos e ambientais que medimos da mesma forma em todas as unidades de negócio e que afetam diretamente o valor da ação. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não somos cotados em bolsa, mas 99% dos colaboradores da Leroy Merlin são acionistas. Ou seja, a distribuição de resultados que temos no final do ano, distribuímos uma parte do nosso resultado, se ele existir, obviamente, distribuímos uma parte do nosso resultado pelos colaboradores. Esses colaboradores têm duas opções: ou transformam isso num depósito a prazo, dinheiro, ou transformam isso na compra de ações internas que nós temos e que avaliamos todos os anos e vemos a sua evolução todos os anos. Portanto, 99% dos nossos colaboradores são acionistas. O valor da ação é condicionado pela nossa performance humana e ambiental. Nós temos especialistas que avaliam os nossos resultados e que todos os anos, em todas as geografias, obviamente, isto é um valor global, e que todos os anos, em função dos nossos resultados, não somente económicos, mas humanos e ambientais, verificam se a ação valorizou ou desvalorizou. E muito focado no futuro. Lá está esta lógica sempre de longo prazo e não imediatista. 2/3 da nossa avaliação é aquilo que os especialistas pensam que será o futuro da organização. E este ano, 10% da valorização da ação foi porque os resultados humanos e ambientais foram bons. Então, tudo isto, ou seja, há aqui mesmo uma lógica de impacto, de tangibilização destas coisas. Relativamente ao EBITAC, é a mesma lógica. Nós queremos que a performance coletiva e individual das nossas pessoas seja medida também incorporando o tema do carbono. Já uma parte significativa das nossas pessoas já é impactada por indicadores ambientais, e nomeadamente o carbono. Portanto, a lógica é medir a criação de valor coletiva, individual, e ser consequente. Se é importante, tem que estar na retribuição, tem que estar na forma como medimos a performance. Muito bem, completamente assumido. Muito bem. Um dos pontos mais importantes será claramente a descarbonização. Já falou um pouco nisso, que é Sim, o que sim, tem sim, aqui sim. muito impacto aqui na vossa atividade. Onde é que se concentram à data de hoje a maioria das emissões, e onde é que existem as maiores dificuldades técnicas ou tecnológicas para contrariar essas emissões? É um enorme desafio. A descarbonização é o desafio. A descarbonização é
também importante em termos de dupla materialidade, que é um exercício que fazemos, que é importante para a sociedade, o que é importante para o nosso negócio. De facto, o carbono é importante, é muito importante nos dois casos, porque lá está, quase 40% das emissões vêm da construção e do uso das casas, e nós temos uma enorme responsabilidade, como líder do mercado, temos uma enorme responsabilidade nisto. Então, 93% da nossa pegada de carbono ela deriva dos produtos que vendemos. Então é uma pressão enorme sobre o nosso negócio, porque o nosso negócio é sobretudo vender produtos, estamos a desenvolver muita venda de serviço, mas é sobretudo vender produtos, portanto toca o coração daquilo que é o nosso negócio. E logicamente é difícil. Nós, no Scope 1 e 2, nos nossos edifícios, na energia dos nossos edifícios, até por uma questão de exemplaridade, fizemos um percurso muito interessante. Nós reduzimos em 22% a nossa pegada de carbono de 2021 para 2025, portanto somos a unidade de negócio no grupo que consome menos energia por metro quadrado de loja. Muito orgulhosamente chegámos a de facto, a esse pódio. E, portanto, no Scope 1 e 2 as coisas evoluíram muito, muito favoravelmente. Também evoluíram muito Mas favoravelmente. aí muito devido à transição energética, essencialmente, Nós a parte da criámos um energia? plano de eficiência energética dos nossos edifícios, porque é aí também, mais uma vez, que a criação de valor económico e ambiental estão muito juntas. Às vezes existe contradição, mas outras vezes não. Porque tem uma melhoria da pegada e uma redução de custos, não é? Portanto, é muito evidente e muito óbvio. Portanto, sustentabilidade e impacto económico muitas vezes também estão de mãos dadas. O caso da transição energética dos edifícios é um bom exemplo. E nós, se promovemos que os clientes façam esta evolução, também nós tínhamos que ser exemplares nessa evolução, não é? Na nossa própria casa, fazermos bem esse trabalho. Fizemos bem esse trabalho, criámos um plano de eficiência energética dos nossos edifícios, a produção de energia, mas também o ser mais eficiente, consumir menos energia. Fizemos um caminho muito positivo e reduzimos então 22%. Nos transportes também fizemos um caminho muito positivo. Temos muito menos quilómetros percorridos para fazer a mercadoria chegar até às nossas lojas e até aos nossos clientes, e fizemos uma redução de 34% também na pegada, na intensidade carbónica de cada palete que transportamos. De 21 para 25? De 21 para 25, sempre com o ano base 21. Muito interessante também, ou seja, o que é que fizemos? Os caminhões mais cheios, mais optimizados, trajetos mais As rotas optimizados otimizadas e também. também algum biocombustível, mas residual. Portanto, foi muito mais optimização. Aqui, mais uma vez, sustentabilidade igual a poupança. Menos quilómetros percorridos, Certo. menos combustível, portanto, mãos dadas. O desafio é, sobretudo, o Scope 3. 93% da nossa pegada são os produtos que vendemos e não, para compreendermos bem, 50% tem a ver com as matérias-primas que extraímos, o método produtivo, o transporte, tudo mais, e 50% é o uso dos nossos produtos, ou seja, um ar-condicionado. Quando a Leroy Merlin calcula o impacto carbónico da venda de um ar-condicionado, é o carbono que emitimos até à placa de venda, o carbono que achamos que vai ser consumido para o fim de vida do produto e, sobretudo, o uso do ar-condicionado, ou seja, a energia que é utilizada Ou para seja, há aqui usar o uma percentagem ar-condicionado. muito grande que está fora da operação, não é? Ou seja, Está fora de controle pronto. e influenciada também pelo mix energético do país, que felizmente tem evoluído favoravelmente. Sim. Mas temos então esta Essa parte é circunstância desafiante, que sim. é o Sim. uso dos nossos produtos, é onde está uma esmagadora, 50% da Hum. nossa pegada de carbono do produto, que é 93%. E vem aqui algumas categorias que possam, de facto, ter aqui um risco muito grande em cumprimento das metas, pela sua natureza. Há de facto uma pressão adicional com os temas que são ligados com o aquecimento e agora muita climatização, aquecimento global, não é? As temperaturas a subirem cada vez mais e temos vindo a assistir isso na pele. Ou seja, a climatização valia entre 5 e 10% da nossa pegada e agora já está acima dos 10%. Já estamos a aproximar-nos vertiginosamente dos 15%. Ou seja, a climatização das casas, o arrefecimento da casa, o conforto da casa, para arrefecer a casa a ganhar um peso significativo, e depois também temos o aquecimento. E aqui muito
a realidade portuguesa não ajuda muito, porque a qualidade construtiva das nossas casas é fraca, a eficiência energética das casas não é muito positiva. Então o que acontece é que nós aquecemos a casa, mas muito do que aquecemos Tem perdas. se perde por via da falta de isolamento, a qualidade das caixilharias. Portanto, há um tema de fundo para fazer com a transição energética das casas em Portugal, mas há uma deficiência crónica da qualidade habitacional em Portugal. Portanto, Que essa é uma nós parte que não se consegue controlar todo, não não é? tentamos mais uma vez positivar, que é também aqui podemos ajudar, vamos querer ser a referência na transição energética da casa em Portugal, porque é aí que está o tema. Então a Leroy Merlin está a investir muita da sua energia, muito do seu valor de investimento económico também, para criarmos condições de ajudar os nossos habitantes em Portugal a fazer a transição energética da sua casa, a melhorar energeticamente a sua casa. Portanto, tem uma aposta muito grande também no serviço, não é? No aconselhamento, alguma ajuda ao texto. Estou-me a lembrar agora destas ajudas para painéis solares, É a janelas com transição vidros energética da duplos, casa. enfim, todas estas ajudas que estão agora. Sim, sim, sim. Portanto, É há isso. aí uma ajuda também nesse sentido ao vosso cliente, Não, com isto esse é tudo um serviço. movimento. A Europa tem o mesmo desafio dos 40% das casas, da pegada de carbono, ser o uso e a construção da casa. Portanto, a Europa quer fazer. Estes apoios surgem de uma necessidade de fazer a transição energética das casas. E nós aí queremos ter, de facto, um papel muito importante. Quando falamos dos temas do investimento, eu vou dar um exemplo que aconteceu no final na sexta-feira passada. Aprovámos um investimento para ter crédito custo zero para investimentos em renovação energética dos nossos clientes. Ou seja, vamos, no final deste ano, isto é primeira mão, no final deste ano, Gostamos de notícias em primeira mão. é verdade, na sexta-feira passada, e um exemplo de como as decisões de investimento são impactadas, e foi por razões mesmo de tentarmos controlar e reduzir a pegada de carbono, vamos criar serviços de financiamento e de instalação vantajosos para os nossos clientes, para os incentivar a fazer a transição energética da sua casa. E mais uma vez, ganha o ambiente e ganha economicamente a carteira dos nossos habitantes. Uhum. Muito bem, João. Há pouco já aflorou um bocadinho a questão do Home Index, que avalia 30 critérios, estava o João a dizer, e tem 8 dimensões do ciclo de vida, que inclui aqui as matérias-primas, a reparabilidade, portanto, tem tudo isto, as condições de produção, consumo de água, energia, tudo Isso isto, mesmo. portanto, é um index muito completo. O que lhe pergunto é, no fundo, o que é que distingue este Home Index de um sistema de classificação criado pelo próprio retalhista? Portanto, Hum, e isto para lhe perguntar como é que nós credibilizamos este Home Index, como é que ele é auditado. Como é que surge? Isso. Então, nós começámos a trabalhar no Home Index em 2021. Portanto, depois em Portugal comunicámos-lo em 2024, mas é um trabalho gigantesco. É um trabalho gigantesco porque o que acontece é que nós sabemos que o nosso impacto e a nossa contribuição também positiva, como acabámos de falar, está muito no produto. Só que não tínhamos forma de avaliar quais eram os bons, os menos bons e os que se calhar até são maus. Não tínhamos forma. E não existem estándares do mercado. Nós, se quiséssemos aproveitar uma qualquer metodologia do mercado, ela não existia. Ou seja, não existiam standards. O equivalente do Nutri-Score para os produtos alimentares não existia para o nosso mercado. E nós tínhamos duas hipóteses: ou ficávamos à espera que ele surgisse ou avançávamos. Tinham que o criar. Pois. Tínhamos que o criar. E criaram. E criámos. E criámos, agora, sempre nesta perspectiva de não ser uma metodologia exclusiva do nosso grupo, ela está aberta a ser utilizada por outros. Ou seja, nós gostaríamos muito até que outros do nosso mercado, que vendam produtos relacionados com a casa, pudessem utilizar, adotar. Mas é uma construção vossa? É uma construção com base em algumas empresas de certificação que olham para isto, auditam, regulam? Como é que funciona? Então, quando começámos a trabalhar na criação da metodologia, Que são milhares de referências, portanto, isto deve são ter centenas de milhares, são milhares. de uma E no grupo, complexidade milhões. gigantesca. Sim. É complexo.
É claro que é complexo, senão já existia e nós teríamos aproveitado. O que aconteceu foi que nós partimos para este projeto com algumas premissas, e as premissas eram apoiarmos o máximo em estándares científicos, ou seja, as avaliações terem por base estándares científicos. Não havia a metodologia como um todo, mas existiam já algumas abordagens científicas ao que é um produto mais sustentável e menos sustentável na extração da matéria ou no ciclo produtivo. Tentámos apoiar-nos o mais possível em estándares científicos. Depois construímos com a indústria, porque a indústria tem o mesmo desafio. Nós não estamos, tal e qual como a Europa quer descarbonizar, a Leroy Merlin quer descarbonizar, mas também a indústria quer descarbonizar. Queremos todos, não é? Estamos todos, é um desígnio de todos. Às vezes parece um desígnio de ninguém, mas há muitas entidades a trabalhar. E construímos, logicamente, também com eles. Escutámos foram 60, penso eu, fornecedores, os fornecedores que estavam mais adiantados nesta abordagem. E ouvimos entidades governamentais que podiam opinar sobre o tema, escutámos ONGs, escutámos clientes. Portanto, foi uma abordagem holística ao tema e tentar que fosse rigorosa. E conseguimos. E depois, na parte final, foi auditada por uma terceira parte também para verificar que estava tudo, tinha sido tudo feito com os pressupostos que nós dizíamos. Além disso, ainda continuamos o trabalho, ou seja, esta metodologia ela evolui, porque vamos, lá está, a sustentabilidade é uma disciplina nova, vamos aprendendo e vamos melhorando a metodologia. Esperemos que ou a nossa ou alguma metodologia inspirada ou que possa utilizar a nossa, que Possa possa ser a referência do generalizar-se. mercado Sim, e sim. haver um uso generalizado era ótimo. Agora, já criou imenso valor para nós, para sabermos onde é que estávamos e como é que podíamos melhorar, criou valor para os nossos fornecedores porque eles utilizam e sabem o score dos seus produtos através da nossa Para os clientes metodologia também. e para os clientes. Portanto, já produz valor e estamos muito satisfeitos João, e com. como é que tem sido a evolução destas referências aqui no Home Index? Portanto, desde que começaram até agora, já há aqui assim É isso. meia dúzia de anos. Lá está, começou por ter uma enorme utilidade para nós na construção da nossa oferta, porque nós estávamos vendados relativamente à visão que tínhamos sobre a sustentabilidade da nossa oferta. E a evolução foi muito positiva e estamos cada vez mais rigorosos, ou seja, nós começámos por monitorizar os produtos que tinham e considerávamos como mais positivos os que tinham score A, B ou C, excluíamos os D e E, e agora só consideramos os A's e B's. E, portanto, estamos mais rigorosos na forma como avaliamos a nossa oferta e a evolução é muito positiva, porque lá está, a indústria, ao ter também informação, também foi evoluindo, porque já tinha uma visibilidade do que é que podia fazer evoluir nos seus produtos. Nós, quando lançámos publicamente em 2024, tínhamos à volta de 5.000 produtos de score A e B, neste momento temos 13.000. Não é tudo mérito da Leroy Merlin, é porque os fornecedores também estão a fazer o seu caminho, mas existem métricas, é possível mensurar e não era o Ou caso. seja, este envolvimento da cadeia de valor traz também esse resultado, não é? E eles próprios estão a fazer o seu caminho. Nós não estamos isolados neste caminho. Temos aqui um outro ponto também, para além da descarbonização, que é a circularidade, não é? A economia circular. Na Leroy tem sido muito trabalhada toda esta questão também da gestão dos resíduos, não é? E do vosso impacto aos resíduos. Mas temos aqui duas camadas. É a questão de como é que trabalham, de facto, o descarte ou a circularidade destes materiais, mas também como é que isto pode ser incorporado como um negócio, não é? Portanto, com Exatamente. os upcycling, segunda vida, enfim, tudo isto. Perceber um bocadinho em que ponto é que estamos, quais são aqui as iniciativas com maior impacto na Leroy Sim, a sim. este nível da economia circular. A economia circular é de facto um ponto muito importante porque começa logo no cliente, no consumidor. O consumidor é um tipo de consumo que notamos que tem um crescimento acelerado e o mercado em Portugal já é relevante. Portanto, há um tema de mercado e de consumidor que é importante pensar e endereçar, não é? Existe uma nova forma de consumir. Depois existe o tema da contribuição também para o carbono. Ou seja, nós sabemos que este tipo de negócios é mais virtuoso
para não falar na gestão de recursos, na biodiversidade, todos esses impactos. Com o tema dos resíduos, para nós é um bocadinho como a energia dos nossos edifícios, é um bocadinho de exemplaridade. Não vamos dizer aos outros, aos fornecedores, para melhorarem os seus produtos, se nós na nossa operação não tratamos bem a forma como fazemos a nossa operação. De facto, temos vindo a fazer um percurso muito, muito interessante. Estávamos abaixo de 80, este ano já estamos em 85 de taxa de triagem, ou seja, das nossas operações já é muito residual o produto a matéria que não sai devidamente triada. Evidente que, mais uma vez aqui, as coisas vão evoluindo e o nosso olhar vai evoluindo. Nós, neste momento, já estamos a olhar e vamos adotar mesmo como métrica principal a redução do resíduo, de uma forma absoluta. Porque quando chegamos a um nível de excelência operacional na casa dos 85, 90%, se calhar agora temos que ser mais exigentes e dizer assim, não podemos é gerar o resíduo. Não, temos que evitar criar resíduo. E aí, mais uma vez, temos que ir à cadeia de abastecimento, ver como é que está o packaging, como é que transportamos produto. Mais uma vez, complexifica, mas é chegar a um nível diferente. Nos negócios, lá está, como eu dizia, o consumidor está cada vez mais à procura destas formas alternativas de consumo. E mais uma vez, eu acho que aqui o ambiente e o económico andam de mãos dadas, porque é verdade que há consumidores que vão pela questão mais ambiental, mas há muitos que também vão pela questão económica, porque de facto há questões que são verdadeiras estupidezes. Nós não fazemos economia circular. Eu Sim, fui não pai. reutilizarmos, não é? O tema dos produtos todos que utilizamos nos primeiros anos de vida dos nossos filhos, eu fui pai e fiz essa reflexão, não é? Acho que utilizei menos produtos de segunda vida do que devia ter utilizado, mas lá está, é um negócio curioso porque depois mas já não há, eu só tenho uma filha, já não havia volta a dar, portanto já estava feito, mas aconselho muito os meus amigos a fazerem. No nosso negócio, nós também temos encontrado aqui um território enormíssimo de oportunidades. O aluguer de ferramentas é um negócio que estamos a tentar desmultiplicar para o maior número de lojas possíveis, muito virado para o profissional, o cliente profissional. Portanto, só nas lojas maiores é onde temos mais presença deste tipo de serviço, mas é uma parceria que temos com especialistas da área do aluguer de ferramentas, mas tem uma procura e continua com crescimentos a 2 dígitos e muito bem. A reparação, nós estamos a descobrir a reparação, portanto, mais uma vez aqui com muita humildade dizer que estamos a descobrir a reparação. Já temos 3 lojas equipadas com o serviço de reparação, com um serviço muito interessante. Nós rapidamente reparamos o produto do nosso cliente, normalmente em 48 horas conseguimos reparar o produto. Os clientes ficam em êxtase quando eu vou com um produto e 48 horas depois posso trazê-lo porque ele já está reparado. É um serviço completamente diferenciador, um serviço de excelência. Isto é o que fazemos para a nossa marca própria, que nas restantes existem Tem que o seguir os serviço seus. pós-venda tem a sua tramitação e o seu processo, mas de facto, além disso, a reparação fora de garantia tem crescido muito bem e a impressão 3D também conectada muito com a reparação e também temos serviço de 3D também estamos a crescer a 2 dígitos e são de facto, embora ainda com uma importância pequena no volume global da empresa, os ritmos de crescimento são muito superiores ao negócio tradicional. Isso era um ponto que lhe queria perguntar, porque apesar desse crescimento todo, este negócio ainda é muito residual, É, 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 0,25% da faturação é. global, não é? O que é expectável face àquilo que é o vosso negócio, não é? O volume do vosso negócio e a vossa atividade. Mas o que lhe pergunto é onde é que vê aqui potencial de crescimento, se isto pode efetivamente escalar Hum. e dentro destas áreas de negócio todas que elencou, qual é aquele que pode efetivamente ter um potencial maior? É verdade que estamos a comparar maturidades completamente diferentes. Nós, Certo. o negócio tradicional do retalho da venda de produto, fazemos-lo há décadas. Estes negócios estamos a descobri-los agora. O mercado, o cliente e até mesmo os nossos fornecedores indicam-nos que é o caminho.
Há, de facto, um mercado gigante que procura, o consumidor que procura este tipo de produtos, este tipo de consumo alternativo. Um número muito interessante sobre a parte que não falei da venda da segunda vida. Nós começámos agora com um pequeno corner nas lojas de maior dimensão e só com produtos quebras da nossa operação, ou seja, produtos devolvidos, mas que estão em bom estado. Nós temos uma política muito simpática de devoluções e o cliente não está satisfeito, nós aceitamos o produto, mas a maior parte das vezes ele está em perfeito estado. Não tem embalagem, mas está em perfeito estado. Ou quebras da nossa operação, do nosso manuseamento. E a apetência por este tipo de produtos é incrível. Incrível, nós estamos a crescer, nos negócios circulares estamos a crescer 80%, mas neste negócio então estamos a crescer imenso. Um produto recondicionado, nós começamos também agora a fazer algum recondicionamento. Um produto recondicionado normalmente tem uma rotação de 48 horas nas nossas prateleiras. Nós não temos hoje Ou produto seja, uma enorme atratividade. incrível. 50% vendemos em 48 horas, 50% vendemos numa semana. Evidentemente recondicionamos e garantimos a qualidade daquele produto recondicionado. Não é um produto segunda vida puro, que o cliente não tem a Não vendem segurança. tal qual vos é entregue, não é? Nós fazemos o processo de recondicionamento, mas queremos explorar mais, porque significa que o cliente quer mais da Leroy Merlin deste ponto de vista. E, portanto, nós queremos também liderar estas novas formas de consumir e existem pistas muito interessantes Pensa que na é por economia aí que circular. pode escalar, é isso? Por este tipo O, de. di- o, di- o difícil destes negócios é mesmo escalar, não é? Porque estamos sempre a falar basta imaginarmos, eu nunca sei o produto que vou ter amanhã nas prateleiras, porque ele depende das Portanto, não há origens. essa previsibilidade, no Não há, fundo. não há. É muito difícil escalar, mas vamos tentar escalar o mais possível. Ou seja, ele não é possível escalar como um negócio tradicional, mas é possível industrializar e com Dinamizá-lo. isto ganhar um pouco mais de tração e mais de escala e mais de previsibilidade também sobre aquilo que o cliente vai encontrar nestes nossos espaços. Mas claramente queremos continuar esta caminhada. Uhum. Muito bem, João. Para fechar e muito sinteticamente, queria só perguntar-lhe, quando olha para o vosso relatório de sustentabilidade 25, qual é o ponto de que mais se orgulha de resultados já alcançados e qual é aquele onde acha que ainda é preciso pedalar um pouco mais e que há mais trabalho a fazer? Pode ser contraditório, mas eu diria que os temas do carbono, nós não estamos a conseguir cumprir com a meta de redução de 5% por ano. Mas crescer 27% na atividade e das quantidades vendidas e terminar a zero orgulha-nos imenso, porque o esforço foi tão grande, de outra forma estaríamos a crescer. Mas existem, como eu disse, nós temos 12 indicadores que seguimos em todas as geografias, em todas as marcas, unidades de negócio, seguimos da mesma forma. E, portanto, olhamos para estes 12 indicadores, são os indicadores de primeiro nível em matéria de sustentabilidade. Temas como a satisfação colaborador, que atingimos o recorde o ano passado, o NPS do nosso colaborador, orgulha-nos imenso, é um ponto de partida incrível e tivemos um valor de 62, é incrível. Uh, Orgulha-nos a segurança, cada vez que temos as nossas operações a trabalharem mais seguras. De 2021 passámos de um índice de frequência de 21 para 6, um esforço enorme, mas temos as nossas Quando fala de operações segurança, está a falar de acidentes de colaborador, trabalho, nos acidentes de colaboradores? trabalho. Uhum. Portanto, esta base imprescindível e o mais importante de tudo, que é o nosso colaborador, trabalhamos a sua segurança, estamos a trabalhar a sua satisfação, orgulha-nos imenso. Do lado dos indicadores ambientais, de facto, um esforço enorme para conseguirmos zerar a pegada de carbono, apesar dos 27% de crescimento de quantidades, e o tema dos resíduos, o caminho que fizemos. Uh, Em matéria de indicadores e de sustentabilidade, aquilo que mais me orgulha na Leroy Merlin não é tanto um indicador em particular, é a consistência do trajeto que estamos a fazer e o facto de, ano após ano, estarmos a melhorar as nossas métricas e a ser cada vez mais, a impactar cada vez mais positivamente.
Muito bem, João. Foi um gosto falar consigo e saber um pouco Obrigado. mais aqui da estratégia da Leroy e destes números concretos e desta estratégia concreta. Desejar-lhe aqui a continuação de bom trabalho e que essas metas ambiciosas que gostaria de atingir se concretizem muito, muito em breve. Muito obrigada mais uma vez, foi um gosto. O Sustentável fica por aqui. Já sabe que pode continuar a acompanhar a atualidade em sustentabilidade em revistaSustentável.pt, nas redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo episódio. Este podcast tem o apoio de Leroy Merlin.